Salmo 38, a partir do versículo 19. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Amém. Imagine uma mulher casada. E como todas as pessoas, essa mulher casada tem os seus problemas. Imagine essa mulher desabafando sobre os seus problemas e buscando ajuda para resolvê-los. A quem você acha que ela recorre quando ela precisa desabafar, quando ela precisa de ajuda para resolver os seus problemas? Ela recorre ao seu marido? Ou ela recorre a qualquer outro homem? Nós esperaríamos que uma mulher casada, se ela tem que desabafar sobre os seus problemas, desabafasse com seu marido, né? E se ela precisasse de ajuda para resolver os seus problemas, ela buscasse a ajuda do seu marido. Mas não é isso que essa mulher faz. Ela não busca a ajuda do seu marido, ela busca a ajuda de outro homem. Existe algo de errado nesse relacionamento, né? A responsabilidade e o privilégio de prover a solução para os problemas de uma mulher casada pertencem ao marido. O marido tem a responsabilidade e o privilégio de ser aquele que ajuda a sua mulher na resolução dos seus problemas. E nós não somos machistas e nem estamos defendendo que mulheres são inferiores aos homens ou que devem ser tratadas como se fossem inferiores aos homens. O que nós estamos tratando aqui é acerca do amor. Mas não de qualquer amor, nós estamos tratando do amor verdadeiro e não desse amor da cultura ao nosso redor, que é esse amor cor-de-rosa e que se resume a sentimentos. Não, nós estamos tratando do amor que Deus ordena na sua palavra. O amor que Deus ordena que um homem tenha pela sua mulher é tal que ele, o homem, tem tanto a responsabilidade quanto o privilégio de ajudar a sua esposa na resolução dos seus problemas. Deus criou o homem e a mulher de tal modo que quando o homem ajuda uma mulher a resolver os seus problemas, cria-se um vínculo de intimidade entre os dois. Quando um homem ajuda uma mulher a resolver os seus problemas, Deus fez com que houvesse, com que nascesse, com que fosse criado um vínculo de intimidade entre ambos. Se a mulher busca a ajuda do seu marido, o que vai acontecer? A intimidade entre os dois vai aumentar. Bem como também o compromisso que existe entre eles, de fidelidade mútua. Só que se essa mulher casada buscar a ajuda de outro homem, o que ocorre é que o casamento dela estará em risco, porque a intimidade que ela deveria ter apenas com seu marido, resultado da resolução do problema, ela vai ter agora com outro homem. E facilmente essa intimidade indevida se degenerará em adultério, em traição. Certamente um marido dessa mulher ficaria enciumado, e com toda razão, né? Vamos inverter um pouquinho. Não é a mulher que procura outro homem, é o homem que procura outra mulher para falar dos seus problemas.
Né? O homem no seu trabalho, ele tem uma colega de trabalho, em vez de ele conversar com seus problemas com a sua esposa, ele resolve conversar dos seus problemas com a sua colega de trabalho. Não é certo que a esposa dele vai ficar enciumada? Ela vai pensar, por que o meu marido está conversando com essa mulher acerca dos problemas dele? Né? Então, certamente, voltando à nossa ilustração inicial, certamente o marido da mulher ficará enciumado ao saber que a sua esposa não confia nele. Ou ela não confia no amor que ele tem por ela, ou ela não confia na capacidade que ele tem para resolver os problemas dela. E esse é o ponto no qual eu peço paciência para vocês aqui, a gente vai dar uma volta um tanto grande até chegar no texto aqui, mas nós vamos chegar nesse texto, tá bom? Esse é o ponto no qual o feminismo histérico da cultura ao nosso redor vai nos acusar de tratarmos a mulher como se ela pertencesse ao marido. E é exatamente isso que nós estamos afirmando. A mulher pertence ao seu marido. Mas nós não afirmamos apenas isso. Conforme a Escritura, nós afirmamos que o homem também pertence à sua mulher. É isso que Paulo escreveu aos Coríntios. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher? Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Isso é 1 Coríntios 7, versículos 1 ao 4. Paulo escreveu, é bom que o homem não toque em mulher, mas essa não é a opinião de Paulo. Esse lema, esse ditado, é bom que o homem não toque em mulher, era algo que alguns cristãos coríntios estavam defendendo. Eles defendiam o seguinte, olha, o homem que quer servir a Deus, é bom que ele não se case, é bom que ele não toque em mulher. Por que a gente sabe que não é Paulo que está defendendo essa ideia? Porque quando Paulo escreveu a Timóteo, Paulo afirmou que uma das doutrinas demoníacas que surgirá nos últimos dias é exatamente a proibição do casamento. A proibição do casamento, a ideia de que o homem não deve se casar, a ideia de que é bom que o homem não toque em mulher, é uma doutrina demoníaca. Então, Paulo, que escreveu isso a Timóteo, jamais poderia ter dito é bom que o homem não toque em mulher. Então, o que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 7 é citar de volta para os coríntios a opinião de alguns daqueles crentes lá. E Paulo faz isso exatamente para refutar essa opinião, esse lema, esse ditado. Por que esse lema ele é anticristão, ele é demoníaco, tá? Por que ele é anticristão e demoníaco? Exatamente porque Deus criou a mulher para complementar o homem, e o homem, por sua vez, complementa a mulher. E essa complementação, ela ocorre em todos os níveis da existência. Ela ocorre no nível psicológico, emocional, espiritual e também no nível físico, através do ato sexual. Deus criou o ser humano como um ser sexual. Deus criou o ser humano para desejar o corpo do sexo oposto e para querer ser desejado pelo sexo oposto. Então, ainda que o pecado não tivesse entrado no mundo e contaminado a humanidade, a união sexual entre homem e mulher por meio do casamento permaneceria como um mandato criacional estabelecido por Deus para ser obedecido por toda a humanidade. Isso significa que, tendo a humanidade caído em pecado, as consequentes imoralidades sexuais
tornaram o casamento ainda mais necessário. E é exatamente esse o argumento de Paulo em 1 Coríntios 7. O casamento funciona como uma cerca que protege o indivíduo contra as investidas da tentação, da imoralidade sexual e do pecado. Então, em resposta ao que alguns dos crentes coríntios afirmavam, que não é bom que o homem toque em mulher, Paulo argumenta, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua própria esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Preste atenção ao verbo ter. Cada homem tenha a sua própria esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Sendo que o homem tem a sua própria mulher e a mulher tem o seu próprio marido, por implicação, a mulher casada pertence ao seu marido e o homem casado pertence à sua mulher. E esse pertencimento mútuo é tal que o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher. Ou seja, um homem não pode negar o seu corpo à sua mulher e a mulher não pode negar o seu corpo ao seu marido. Mas o que dizer dos solteiros? A quem pertence o corpo dos solteiros? Porque o corpo do homem casado pertence à sua mulher. O corpo da mulher casada pertence ao seu marido. Mas o solteiro, o homem solteiro não tem mulher. A mulher solteira não tem marido. A quem pertence o corpo do solteiro? Ao contrário do que você poderia pensar, o corpo dos solteiros não pertence a eles. O corpo dos solteiros pertence a Jesus. É isso que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Que vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Pela fé em Jesus, os crentes estão unidos a Jesus. E essa união se estende aos seus próprios corpos. O corpo, mesmo o corpo dos crentes, está unido a Jesus. E isso é assim porque Deus não criou o corpo para ser usado de modo imoral. Deus criou o corpo, afirmou Paulo, para ser unido a Cristo pela fé nele. Ou seja, o corpo dos crentes não pertence a eles para que eles façam o que bem entenderem dos seus corpos. Pois os seus corpos são o templo do Espírito Santo. E aqui é necessário entender que nós não estamos falando de glutonaria ou qualquer outra prática ou comportamento que vá destruir o corpo e que vai destruir a saúde. Nós não estamos tratando disso porque não é disso que Paulo trata em 1 Coríntios 6. Paulo deixa claro que o único pecado que alguém comete contra o corpo é a imoralidade sexual. A glutonaria e outras práticas e comportamentos que destroem a saúde do corpo são pecados. Mas a razão para serem pecados
Não é porque o corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo ser o templo do Espírito Santo explica a razão pela qual a imoralidade sexual é um pecado, mas não explica por que a glutonaria é um pecado. Tem pessoas que apelam a 1 Coríntios 3, 16 e 17, quando Paulo afirma que os crentes são o santuário de Deus, a habitação do Espírito Santo, e que Deus vai destruir aqueles que destroem o seu santuário. Ocorre que em 1 Coríntios 3, o santuário de Deus e a habitação do Espírito Santo não é o corpo dos crentes, e sim a igreja, a comunidade dos crentes, a comunhão dos santos. Em 1 Coríntios 3, destruir o santuário de Deus e a habitação do Espírito Santo não tem a ver com o que um crente faz com o seu corpo, mas com os ciúmes e as brigas que causam divisões dentro da igreja. Em 1 Coríntios 13, Paulo está tratando acerca daqueles que dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e eu sou de Jesus. Brigas e ciúmes que causam divisões dentro da igreja. Essas divisões estão destruindo o santuário de Deus, que é a igreja, e Deus vai destruir todo aquele que causa divisões na igreja. Então, se nós tentarmos enquadrar a glutonaria e outras práticas e comportamentos que destroem a saúde e o corpo na categoria de pecado contra o corpo, nós destruímos o argumento de Paulo em 1 Coríntios 3 e 6. O único pecado que pode ser classificado como pecado contra o corpo é a imoralidade sexual. E qual é a razão para isso? A razão é que a imoralidade sexual é a união imprópria de dois corpos através do ato sexual pecaminoso. Essa união é imprópria porque ela ocorre fora do contexto do amor pactual que garante a fidelidade mútua entre um homem e uma mulher. O corpo que Deus deu a cada um de nós é uma dádiva de Deus e por isso mesmo é santo e sagrado. Sendo santo e sagrado, a pessoa não pode permitir de modo algum que o seu corpo seja dessacralizado e profanado, entregando a alguém fora do contexto do amor pactual que garante a fidelidade mútua entre um homem e uma mulher, que é o casamento. Quem entrega o seu corpo à imoralidade sexual está tratando o seu corpo, que é sagrado e santo, como um mero objeto que pode ser visto, tocado e explorado sem o compromisso da fidelidade e do amor pactual. Essa é a razão pela qual o único pecado que se enquadra na categoria de pecado contra o corpo é a imoralidade sexual. Sendo que até mesmo os corpos, os crentes pertencem e foram unidos a Jesus, somente Jesus é que tem o domínio sobre o corpo dos crentes. E Jesus somente autoriza que os crentes entreguem os seus corpos aos seus próprios cônjuges. Então, aquele que é solteiro não tem autonomia sobre o próprio corpo para fazer com ele, do ponto de vista sexual, aquilo que ele bem entender. Porque o corpo do solteiro não pertence a ele, pertence a Jesus. Isso significa que a nudez do corpo do solteiro só poderá ser vista, tocada e explorada por alguém aprovado por Jesus. Por alguém que, como esse solteiro crente, também tem o seu corpo unido a Jesus. Isso ocorre exatamente no casamento. É nesse contexto em que, por implicação, a mulher casada pertence ao seu marido,
da mesma forma que o homem casado pertence à sua mulher. Ou seja, o homem não pode negar o seu corpo à sua mulher, e a mulher não pode mentir dizendo, hoje eu estou com dor de cabeça. Se está com dor de cabeça, tudo bem, está com dor de cabeça. Se não tem condições, não tem condições. Mas não pode mentir. Porque daqui a pouco a mulher acostuma tanto a mentir que ela está permitindo que o seu marido seja tentado por outras mulheres que de repente vão dizer, eu não estou com dor de cabeça. E daí a mulher se torna culpada pela traição do seu marido. O mandamento que ordena não adulterarás tem essa implicação também. Não é apenas a implicação de eu não devo trair o meu marido, eu não devo trair a minha mulher. Não, o mandamento que proíbe o adultério também tem como implicação o seguinte, eu não posso permitir que o meu marido seja tentado por outras mulheres. E como é que uma mulher crente não vai permitir que o seu marido seja tentado por outras mulheres? Ela vai sair por aí espancando qualquer mulher que ela encontra pela frente? Não. Ela vai impedir que o seu marido não seja tentado por outras mulheres, não negando o seu corpo ao seu marido. E quando afirmamos isso, qualquer pessoa influenciada pelo feminismo acha que Paulo foi longe demais ao afirmar essas coisas. O problema é que uma feminista que acha que ela tem o direito de negar-se ao seu marido, que ela não gosta dessa linguagem que afirma que o corpo dela pertence ao seu marido, essa feminista não pode ficar braba quando o seu marido entregar o corpo dele a outra mulher. Ela não quer que o seu corpo pertença ao seu marido? Bom, se ela não quer que o seu corpo pertença ao seu marido, ela não pode exigir que o corpo do seu marido pertença a ela. Um casamento, segundo os princípios do feminismo, sempre será um casamento aberto. Né? Você sabe o que é o casamento aberto, né? Duas pessoas são casadas, mas elas têm liberdade para manter qualquer tipo de relacionamento com outras pessoas. Isso é um casamento aberto. O que, por nossa necessidade lógica, anula os propósitos do casamento. Né? Porque o propósito do casamento é o quê? É demonstrar que aquelas duas pessoas têm um relacionamento exclusivo. Aquela mulher pertence àquele homem e aquele homem pertence àquela mulher. É isso que o casamento indica. Na prática, não existe diferença entre uma vida imoral e promíscua e um casamento aberto. E não deveria passar desapercebido a ninguém a ironia de que o feminismo afirma que a visão cristã da sexualidade humana é contrária à mulher, quando de fato é a cosmovisão cristã da sexualidade humana que protege a mulher dos abusos de homens maus. Faça de tudo para impedir que a lei de Deus governe a sexualidade humana, que é exatamente aquilo que está ocorrendo na civilização ocidental, e tudo que nós teremos serão homens maus estuprando mulheres, engravidando essas mulheres e não se comprometendo com elas, nem com os filhos por elas gestados. Então nós defendemos sim que a mulher casada pertence ao seu marido, do mesmo modo que o homem casado pertence à sua mulher. E pertencendo ao seu marido, a mulher deve saber que a responsabilidade e o privilégio
de resolver os seus problemas pertence ao marido dela e não a nenhum outro homem. Essa responsabilidade e privilégio decorrem do mandamento bíblico que ordena que os homens amem as suas mulheres como Jesus amou a igreja. Isso significa que você, mulher casada, colocará o teu casamento em risco se para resolver os seus problemas você procurar outro homem que não o teu marido. Isso é assim porque criar-se-á um vínculo de intimidade entre você e este homem que facilmente vai se degenerar em adultério e traição. E disso surge uma questão interessante. É correto uma mulher casada, à revelia do seu marido, sem o conhecimento do seu marido, procurar aconselhar-se com o seu pastor? Não é? Porque a mulher casada deve sempre procurar o seu marido para resolver os seus problemas. É correto uma mulher casada, sem conhecimento do seu marido, procurar o seu pastor, que é um homem, para aconselhar-se com ele sobre como resolver os seus problemas? Nós vamos tratar disso no decorrer da mensagem. E para sermos justos, nós devemos inverter a situação. Um homem casado que procura outra mulher que não a sua esposa para tratar dos seus problemas, coloca igualmente o seu casamento em risco. E a razão é a mesma. Vai surgir entre este homem e a mulher uma intimidade que facilmente se degenerará em adultério. E nós podemos inverter novamente a situação. O homem que se torna muito prestativo a uma mulher que não é a sua esposa, o homem que sempre se dispõe a ficar ajudando uma mulher que não é a sua própria esposa, coloca em risco o seu próprio casamento e o casamento da mulher, caso ela seja casada também. E o contrário é verdadeiro. A mulher que se torna muito prestativa a um homem que não é o seu marido, também coloca em risco o seu próprio casamento e o casamento daquele homem, se de fato ele for casado. Nós fizemos todas essas voltas e todas essas aplicações já na introdução na mensagem, porque elas são importantes. Mas o problema que nós queremos atacar com essa pregação é outro. E falta apenas um passo para chegarmos a esse problema, e esse passo será dado pela resposta à seguinte questão: o que levaria uma mulher a procurar um outro homem que não o seu marido para solucionar os seus problemas? O que levaria uma mulher casada a procurar não o seu marido, procurar um outro homem qualquer, de repente um colega de trabalho, de repente um vizinho? O que levaria uma mulher a procurar um outro homem que não o seu marido para solucionar os seus problemas? Das duas, uma. Ou o marido dessa mulher já demonstrou não se importar com ela, já demonstrou não ter interesse em ajudá-la, ou então ele até se importa com ela, ele até quer ajudá-la, mas o problema é que ele não sabe como, ou pelo menos a sua mulher não confia que ele de fato pode ajudá-la. A mulher pensa que seu marido é um idiota. Ela diz: eu casei com um idiota, com um bobalhão. Eu tenho que ir atrás de outros homens para resolver os meus problemas, porque meu marido é um idiota, ele não sabe fazer nada. Ele não sabe resolver problema nenhum. Então, ou essa mulher sabe que o seu marido não fará nada para ajudá-la, ou ela entende que ele nada pode fazer em favor dela. Mas e quanto aos problemas que ninguém, nem você, nem o teu marido, e nem mesmo qualquer outro homem pode resolver?
A quem você procura para solucionar esses problemas? Ou a gente pode inverter, né? Quanto aos problemas que ninguém, nem você, nem a tua esposa, nem mesmo qualquer outra mulher pode resolver. A quem você procura para solucionar esses problemas? Esperaríamos que você procurasse em Deus a solução desses problemas. E de fato, Deus deveria ser sempre a tua primeira, última e única solução, única opção na resolução dos seus problemas. Mas como nós afirmamos na pregação passada, alguns irmãos, alguns crentes, até mesmo nessa igreja, estão recusando-se a buscar em Deus a resolução dos seus problemas. Isso está claro para mim. Como você pode saber se você é esta pessoa que se recusa a buscar em Deus a resolução dos seus problemas? Simples. Analise o que você tem feito desde que esses problemas surgiram. O que você tem feito desde que esses problemas surgiram? Você está mais apegado a Deus? Ou você desapegou de Deus? Você está determinado a incomodar a Deus em oração até que Ele venha em teu socorro? Ou você se sente traído por Deus? Deus me traiu. Ele não poderia ter permitido isso na minha vida. Deus me traiu, Deus me feriu, Deus transformou a minha vida num pesadelo, conforme nós afirmamos na pregação passada, né? E se você, eu incentivo que você ouça a pregação da semana passada. A pessoa que se sente traída por Deus, ela não vai orar a Deus, ela não vai buscar socorro em Deus. Porque ela entende que Deus a traiu, Deus é um traidor. Por que ela buscaria socorro em oração a um Deus traidor? O que você tem feito desde que esses problemas começaram? Você está mais disciplinado na leitura e no estudo da Escritura? Ou você prefere fazer outras coisas? Você relega a leitura e o estudo da Escritura a último lugar na tua lista de compromissos? Você está mais obediente à Escritura? Sempre usando a Escritura como bússola que dá direção à tua vida? Ou você está cada vez mais convencido de que vale mais a pena aproveitar os prazeres transitórios do pecado, vivendo sem direção e desordenadamente como fazem os incrédulos? Você está adorando e cultuando publicamente a Deus com mais fervor? Ou você está procurando desculpas cada vez mais esfarrapadas para não adorar e cultuar a Deus publicamente? Essas são algumas questões que você pode usar para sondar o seu próprio coração e assim descobrir se você é um daqueles que se recusa a buscar a Deus para resolver os seus problemas. O caso contextual da introdução a esta mensagem é o seguinte: a mulher que não procura o seu marido para resolver os seus problemas, ou sabe que o seu marido não se importa com ela e não tem interesse em ajudá-la, ou mesmo sabendo das boas intenções do seu marido, desconfia da capacidade dele para resolver os seus problemas. Para os propósitos dessa pregação, nós vamos considerar que você é essa mulher com relação a Deus. Que você é um daqueles que se recusa a buscar em Deus a solução dos seus problemas. E qual é a razão dessa desculpa? Das duas, uma. Ou você acha que Deus não se importa contigo, nem está te interessado, não está interessado em te ajudar, ou então você desconfia da capacidade de Deus para resolver os seus problemas.
Não há outras razões possíveis, apenas essas duas. Ou você acha que Deus não se importa contigo, não está nem aí para ti, não está interessado em te ajudar, ou você desconfia da capacidade que Deus tem para resolver os seus problemas. Qual destas duas razões você escolhe para si? Porque você precisa escolher uma delas. Você não pode recusar-se a buscar em Deus a resolução dos seus problemas e então recusar-se a apontar a razão pela qual você se recusa a buscar ajuda em Deus. Se você não quer buscar ajuda em Deus, você tem que dizer por quê. Deus detesta os covardes e a covardia. Tanto é que os covardes serão condenados eternamente. Deus detesta a covardia. Se você teve a coragem, entre aspas, de recusar-se a buscar ajuda em Deus, continue sendo corajoso e diga qual é a razão. Diga, eu não busco ajuda em Deus porque eu acho que Deus não se importa comigo. Porque eu acho que Deus não quer me ajudar. Ou então diga, eu não busco ajuda em Deus porque eu não confio mais em Deus. Eu não confio na capacidade de Deus em resolver os meus problemas. Se você escolher a primeira opção, você descrê e você desconfia do amor de Deus por você. Né? Se a mulher escolhe a primeira opção, ela descrê e desconfia do amor do seu marido. Né? Se a mulher diz, nem adianta eu pedir ajuda para o meu marido, porque eu sei que ele não se importa comigo, eu sei que ele não está interessado em me ajudar. Essa mulher desconfia e descrê do amor do marido dela, do amor do marido dela. Se ela diz o seguinte, não, nem adianta eu buscar a ajuda do meu marido, porque ele não vai saber o que fazer. Ela está desconfiando do poder e da sabedoria do seu marido em ajudá-la. Com relação a Deus, é a mesma coisa. Se você escolher a primeira opção, é porque você descrê e desconfia do amor de Deus por você. Se você escolher a segunda opção, é porque você desconfia e descrê do poder e da sabedoria de Deus. Agora, ouça o que o apóstolo Paulo tem a dizer acerca do amor de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Isso é o que Paulo tem a dizer acerca do amor de Deus. Agora ouça o que Paulo tem a dizer acerca do poder e da sabedoria de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Juntando essas duas passagens, nós devemos afirmar que a maior manifestação do amor, do poder e da sabedoria de Deus se deram em Jesus pendurado na cruz, morrendo a favor da salvação do seu povo. Jesus crucificado é a maior manifestação do amor, poder e sabedoria de Deus. Faz sentido você crer que no Jesus crucificado, Jesus estava demonstrando toda a extensão do seu amor por ti.
e simultaneamente você descrer e desconfiar deste amor divino por ti, ao achar que Deus não se importa contigo e nem está interessado em resolver os seus problemas? Faz algum sentido isso? Deus te amou o suficiente para resolver o maior dos teus problemas, que era o pecado que te condenava ao inferno. Se ele resolveu o maior dos teus problemas, por que ele não continuaria demonstrando este mesmo amor, resolvendo os demais problemas da tua vida? Vamos argumentar do mesmo modo agora com relação ao poder e à sabedoria de Deus. Faz sentido você crer que no Jesus crucificado, Deus estava demonstrando toda a extensão do seu poder e sabedoria, e simultaneamente você descrer deste poder e sabedoria ao achar que Deus não tem capacidade para solucionar os seus problemas? Deus colocou à tua disposição todo o seu poder e toda a sua sabedoria ao resolver o maior dos teus problemas, que era o pecado que te condenava ao inferno. Por que agora ele recolheria o seu poder e sabedoria, perdendo deste modo a capacidade de resolver os demais problemas da tua vida? Deus detesta essa indecisão. Porque você está indeciso, né? Com relação a Jesus na cruz, você diz, Deus me amou. Mas com relação aos demais problemas da tua vida, você diz, não, Deus não me ama, então eu nem vou buscar a solução nele para os meus problemas. Você diz, em Jesus crucificado, Deus estava demonstrando toda a sua sabedoria e todo o seu poder. Mas com relação a isso, com relação aos teus pecados, né? Mas com relação aos demais problemas da tua vida, você diz, não, Deus não é sábio o suficiente e nem poderoso o bastante para resolver os meus problemas. Deus odeia essa indecisão. Deus odeia essa mornidão. Através de Elias, Deus te repreende, dizendo, olha, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Você fica titubeando com relação ao amor de Deus. Com relação aos teus pecados, você diz, Jesus me amou. Mas com relação aos demais problemas, você diz, Deus não me ama. Você é morno. Você não é nem frio nem quente, você é morno. Com relação ao poder e à sabedoria de Deus, também. Você diz, Deus foi muito sábio e poderoso ao propor em Cristo o perdão dos meus pecados. Mas com relação aos demais problemas, você diz, não, Deus não tem a capacidade de resolver os meus problemas. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera você escolhesse alguma coisa. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Se você descrê e desconfia do amor de Deus, achando que ele não se importa contigo, nem está interessado em te ajudar, então vá até as últimas consequências. Descreia e desconfie também da maior manifestação do amor de Deus, que é Jesus crucificado, morrendo pelo perdão dos seus pecados. Se você desconfia do poder e da sabedoria de Deus, achando que ele não tem capacidade para resolver os seus problemas, vá até as últimas consequências. E também descreia e desconfie do poder e da sabedoria de Deus em Jesus morrendo na cruz, a favor do perdão dos teus pecados.
Mas se mesmo ferido por Deus, mesmo em meio ao pesadelo que se tornou a tua vida, se mesmo nesse contexto você não consegue rejeitar o amor e o poder e a sabedoria de Deus em Jesus morrendo na cruz para o perdão dos teus pecados, então vá até as últimas consequências também. Tenha em Deus e na sua palavra a tua primeira, única e última opção de solução para todos os teus problemas. Essa é a quinta e última pregação que nós faremos no Salmo 38. E nas 5 pregações, ou melhor, nas 4 pregações que fizemos anteriormente, nós respondemos a seguinte questão: o que você deve fazer quando estiver sendo disciplinado por Deus? E nós tratamos disso exatamente porque no Salmo 38 nós encontramos 2 coisas. Nós encontramos Davi lamentando os sofrimentos que Deus impôs sobre ele como disciplina, e nós encontramos Davi arrependido de seus pecados que deram ocasião à disciplina de Deus e também confessando esses pecados a Deus. O que você deve fazer quando estiver sendo disciplinado por Deus? Conforme as pregações que já fizemos no Salmo 38, assegure-se de que os propósitos que você estabeleceu para si mesmo são compatíveis com o propósito primordial de Deus de te conformar à imagem de Jesus. Essa foi a primeira pregação. A segunda pregação: submeta-te humildemente à disciplina de Deus com orações, lamentações, súplicas, arrependimento e confissão de pecado e uma renovada obediência a Ele. A terceira pregação: ajude os irmãos que igualmente estão sendo por Deus disciplinados, pois você, estando debaixo da mesma disciplina, também precisará da ajuda deles. A quarta pregação: confesse os teus pecados a Deus em oração, comprometa-se a obedecê-lo em tudo que Ele te ordena na Escritura, faça o bem aos que te fizerem o mal, e então convoque essas mesmas pessoas que te fizeram mal ao mesmo arrependimento de pecados e à mesma fé em Cristo vivenciados e experimentados por você. E na pregação de hoje, que é a quinta e última, o que você deve fazer quando estiver sendo disciplinado por Deus? Tenha em Deus e na sua palavra a tua primeira, última e única opção de solução para todos os seus problemas. Davi, no Salmo 38, está enfrentando 4 problemas básicos. E são exatamente esses problemas que Deus está usando como instrumentos para disciplinar a Davi. São eles o sofrimento físico causado por uma ou mais doenças, o abandono de seus amigos e pessoas que lhe eram próximas, as armadilhas mortíferas, as traições, as conspirações, as hostilidades, o ódio, as acusações, a ingratidão, a deslealdade de retribuir o mal pelo bem perpetrados pelos inimigos e adversários de Davi, e por fim, o sofrimento emocional e psicológico causado por todas essas circunstâncias anteriores. E nas 4 pregações anteriores que fizemos, no Salmo 38, nós já tratamos de todos esses instrumentos. Mas o verso 19, na última pregação nós fomos até o verso 18, né? Então hoje nós começamos no 19. No verso 19 ainda está tratando da maldade dos seus inimigos contra ele. Diz Davi, no verso 19: os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Davi começa o versículo 19 com uma adversativa, né? Mas os meus inimigos. Esse mas aqui liga o versículo 19 ao versículo 18. Em contraposição a Davi, no verso 18, o que Davi está fazendo no verso 18? No verso 18, Davi está declarando a Deus a sua iniquidade, está confessando a Deus a sua iniquidade e está se afligindo por causa do seu pecado. É isso que Davi faz no versículo 18. Já os inimigos de Davi,
se comportam de forma contrária a Davi. Enquanto Davi confessa a sua iniquidade a Deus e aflige-se por causa do seu pecado, os inimigos de Davi, no versículo 18, permanecem impenitentes, permanecem não se arrependendo dos seus pecados, nem confessando os seus pecados a Deus. As palavras hebraicas aqui traduzidas por vivos e fortes, elas podem ser traduzidas também como vigorosos, como poderosos. São vigorosos e poderosos os que são hostis a mim, e muitos são os que sem causa me odeiam. Essa é a minha tradução no versículo 19. Davi estava enfrentando as armadilhas mortíferas, as traições, as conspirações, as hostilidades, o ódio, as acusações, a ingratidão, a deslealdade de inimigos vigorosos e poderosos. E quanto mais o tempo passava, mais aumentava o número dos inimigos de Davi. Os inimigos de Davi se multiplicavam aqueles que odiavam a Davi. E Davi diz que eles o odiavam sem causa. Os que sem causa me odeiam se multiplicam. Quando Davi acrescenta essa informação de que os seus inimigos o odiavam sem causa, fica claro que os inimigos de Davi eram ingratos. Porque Davi nada fez contra eles. Isso fica mais claro ainda no versículo 20. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Davi fez o bem aos seus inimigos, mas os seus inimigos, sendo ímpios, retribuíram o bem pelo mal. Eles dão o mal pelo bem. Davi fez o bem a eles, e eles receberam o bem que Davi fez, e eles estão retribuindo o bem com o mal. Porquanto eu sigo o que é bom, ele termina o versículo 20. O final do versículo 20 deixa claro que Davi, pelo menos nos seus relacionamentos, sempre seguia o que era bom do ponto de vista moral, né? Ou seja, isso indica que o pecado praticado por Davi no contexto do Salmo 38 não foi contra um homem, nem mesmo contra os seus inimigos, porque Davi fazia sempre o que era bom. Né? O pecado que Davi cometeu no Salmo 38 provavelmente foi um pecado cometido unicamente contra Deus. Davi sempre fazia o que era bom do ponto de vista moral, e por essa razão os ímpios tornaram-se adversários, tornaram-se inimigos de Davi. Agora, como Davi pode afirmar que ele fazia aquilo que era bom? Como alguém pode dizer, eu faço aquilo que é bom? Tanto nos dias de Davi quanto hoje, é apenas a lei de Deus, é apenas a palavra de Deus que define aquilo que é bom do ponto de vista moral. Davi, pelo simples fato de fazer o bem moral ordenado por Deus na sua palavra, recebeu o ódio e a contrariedade daqueles que odeiam a Deus e a sua palavra. E contrariando a Deus e a sua palavra, os inimigos de Davi fizeram o mal a ele. Eles pagaram o bem que ele havia feito com o mal. Talvez você se encontre na mesma circunstância de Davi. Talvez você fez o bem conforme Deus te ordena na sua palavra, e as pessoas que receberam a tua bondade te retribuíram com o mal. Essa traição dói, né? Você fez o bem e as pessoas retribuem a tua bondade com o mal. Mas o que você poderia fazer contra aqueles que pagaram a tua bondade
com o mal? O que você pode fazer contra eles? Faça como Davi nos versos 20 e 21. Ou melhor, desculpe, nos versos 21 e 22. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Faça como Davi, busque socorro, auxílio, salvação em Deus. Busque em Deus e na sua palavra a resolução dos seus problemas. Em pregações passadas nós afirmamos que ou Deus é o salvador do seu povo em todos os aspectos da vida, ou então ele não é salvador do seu povo de forma alguma. Deus não quer ser o salvador do seu povo apenas no que diz respeito ao perdão dos pecados. Deus é o salvador do seu povo em todos os aspectos da vida. Isso significa que ao recusar-se a buscar em Deus a resolução dos teus problemas, você está rejeitando a salvação eterna que Deus te propõe em Cristo. Assim como Deus em Cristo te salvou dos teus pecados, assim também no mesmo Cristo, Deus quer te salvar de todas as circunstâncias adversas, resolvendo os teus problemas. Nós chegamos aos versículos 21 e 22, perguntando o que você pode fazer contra aqueles que pagaram a tua bondade com o mal. Deus ordena na sua palavra que você não deve fazer nada contra essas pessoas. No sentido de que você não deve vingar-se a si mesmo. Assim como os teus inimigos pagaram a tua bondade com o mal, você deve pagar a maldade deles com a bondade que Deus te ordena na sua palavra. E com isso queremos dizer que você deve fazer exatamente aquilo que Paulo ordena em Romanos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se vingue a si mesmo, porque a vingança pertence a Deus. Ou seja, faça todo o bem que estiver ao teu alcance com relação àqueles que te fizeram o mal. E o melhor bem que você poderá fazer a quem te fez o mal é pregar o Evangelho a quem te fez o mal. Esse é o melhor bem que você pode fazer por essa pessoa. Confrontar ela com o seu pecado. E se for o caso de que o mal que fizeram contra ti, além de pecado, for também um crime, certamente você poderá, e eu diria que você deverá, denunciar quem te fez o mal às autoridades competentes. Denunciar um crime à polícia não é um ato de vingança pessoal. Porque as autoridades estabelecidas por Deus foram ordenadas por Deus para isso mesmo, para proteger os bons dos maus.
Em Romanos 13, Paulo afirma que as autoridades foram por ele estabelecidas para executar contra os maus a sua vingança, para executar contra os maus a vingança do próprio Deus. Então, quando em Romanos 12, Paulo afirma que em vez de vingar-se a si mesmo, o crente deve deixar que Deus exerça a sua vingança, essa vingança é executada por Deus em Romanos 13 através das autoridades competentes. Mas denunciar à polícia o criminoso que te fez o mal não contraria a pregação do evangelho que você faz a este teu inimigo? De forma alguma. Porque a eventual condenação deste teu inimigo no tribunal servirá como instrumento para o Espírito Santo convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Nós começamos a fazer a aplicação do que você deve fazer com relação àqueles que pagaram a tua bondade com o mal, e tudo que nós tratamos até o momento está em acordo com o ensino claro que Deus nos dá na sua palavra. E é exatamente esse o ponto que nós queremos demonstrar nessa pregação. Buscar socorro em Deus significa buscar socorro na palavra de Deus. Essa é a razão pela qual a proposição principal desse sermão é a seguinte: tenha em Deus e na sua palavra a tua primeira, última e única opção de solução para todos os teus problemas. E já que na introdução dessa mensagem nós tratamos da vida matrimonial, nós vamos começar as aplicações do contexto do casamento. Quando afirmamos que Deus e a sua palavra devem ser a tua primeira, última e única opção de solução para os seus problemas, nós não estamos excluindo a ajuda que o teu cônjuge pode te prestar. Pelo contrário, a Escritura afirma que Deus criou a mulher para ser a ajudadora idônea do seu marido e que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, o casamento, dentre outros propósitos, objetiva que o homem e mulher ajudem-se mutuamente em todas as circunstâncias da vida. Então a mulher crente que procura o seu marido crente para que ele a ajude a resolver algum problema, essa mulher está tendo em Deus e na sua palavra a primeira, última e única opção de solução para os seus problemas. E o mesmo nós podemos dizer com relação ao marido. Agora, para que ambos, homem e mulher, possam aconselhar-se mutuamente, é necessário que ambos, marido e mulher, sejam bem versados na Escritura. Para que os conselhos que um dará ao outro e a ajuda que um prestará ao outro sejam conformes à Escritura. É necessário que marido e mulher sejam bem versados na palavra de Deus. E aqui nós podemos dar uma palavra aos solteiros. Se você quer um casamento bem-sucedido e uma família feliz, case-se com uma pessoa bem versada nas Escrituras. Não case-se com alguém que não sabe nada da palavra de Deus e que demonstra não ter interesse em não saber nada da palavra de Deus. Mas, além disso, seja você mesmo bem versado nas Escrituras, porque isso vai garantir pelo menos duas coisas. Sendo você bem versado nas Escrituras, você será motivo de bênção e felicidade ao teu cônjuge e aos teus filhos. E sendo você bem versado nas Escrituras, você não será rejeitado por outro. Ou melhor, você não será preterido, é uma melhor expressão, Você não será preterido ou preterida por outro ou outra que é mais versado ou versada nas Escrituras do que você. Porque pensa o seguinte, tem aqui homens e mulheres solteiros. Alguns são bem versados nas Escrituras e outros não. A moça
está olhando para um rapaz, né, pensando nele, aqui está um futuro, um bom material de marido, né? Esse homem aqui vai dar um bom marido, né? Ele é bem versado nas Escrituras. Mas ela mesmo não é bem versada nas Escrituras. O que vai acontecer? Esse bom pretendente vai observar essa mulher não versada nas Escrituras, ele vai dizer, não, eu vou me casar com aquela outra lá, que é bem versada nas Escrituras como eu, né? Então, para não ser rejeitado, seja bem versado nas Escrituras. E não existe atalho para tornar-se bem versado nas Escrituras, para tornar-se conhecedor das Escrituras. Não existe atalho. É necessário ler e estudar a palavra de Deus. Em pregações passadas, eu defendi e continuo defendendo a tese de que, sendo o amor de Cristo pela igreja um amor sacrificial e sacerdotal, e sendo que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, segue-se que o homem é o sacerdote da sua esposa e da sua família. Isso significa que compete ao homem ordenar bem a sua família, de modo que ele mesmo, a sua esposa e os seus filhos diariamente dediquem tempo à leitura e ao estudo da Escritura. É responsabilidade do homem fazer isso. E como nós não teremos tempo para desenvolver isso nessa pregação, né, toda essa tese, todas as implicações que decorrem dessa tese, eu vou recomendar que você ouça pelo menos 3 pregações que fizemos no passado. Não destrua a tua família, em Colossenses 3, 18 e 21. A segunda pregação, o título é uma pergunta, né? Você quer perpetuar a bênção de Cristo na tua família, geração após geração? Salmo 37, dos versículos 1 a 26. E a terceira pregação também, o título, uma pergunta: o que os teus tataranetos dirão acerca da tua fidelidade ou infidelidade a Cristo? Salmo 37, 37 e 38. Então é responsabilidade de ambos os cônjuges, e na verdade é responsabilidade do homem organizar a vida familiar de modo que ambos os cônjuges e até mesmo os filhos estudem e leiam a palavra de Deus em casa, mas além desse estudo e leitura bíblica em casa, é necessário que toda a família se submeta à pregação autoritativa da palavra de Deus na igreja que essa família frequenta. E novamente, o homem, como sacerdote da sua família, deve assegurar-se de que o culto público a Deus seja o principal compromisso da sua família. Além do culto a Deus, o casal deverá estar preparado para aconselhar-se com o seu pastor. Porque a Escritura afirma que Deus providenciou pastores para cuidar do seu povo. E na introdução, nós indicamos que é impróprio que uma mulher casada, à revelia do seu marido, sem o conhecimento do seu marido, sem a companhia do seu marido, procure a ajuda do seu pastor e aconselhe-se com ele. E a impropriedade está fundamentada exatamente na tese que nós esposamos. Uma mulher casada jamais deveria procurar outro homem para ajudá-la na resolução dos seus problemas. Então, se o problema em questão for exclusivo da mulher, a mulher deverá primeiro consultar ao seu marido, procurar o seu marido para que ele ajude a resolver o seu problema, e se ambos não encontrarem uma solução bíblica para o problema, então ambos deverão consultar o pastor e aconselharem-se com ele. O mesmo deve ocorrer se o problema em questão não for exclusivo da mulher, mas se for um problema exclusivo do homem, ou então um problema do casal, ou então um problema com relação aos filhos, com relação à família, não importa. O casal junto deve procurar o pastor para aconselhar-se com o pastor.
Mas o que fazer se o homem resiste à ideia de buscar ajuda e aconselhar-se com o pastor? Que ocorre isso? Se o homem resiste à ideia de como casal procurar a ajuda do seu pastor, este marido está abdicando da sua posição de sacerdote da sua família. E aqui é necessário lembrar o seguinte, aquilo que nós afirmamos no início dessa mensagem. O amor que Deus ordena que um homem tenha pela sua mulher é tal que ele, o homem, tem tanto a responsabilidade quanto o privilégio de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para solucionar todos os problemas da sua mulher. Isso quer dizer que, sendo necessário, o homem cristão, por amor a Deus, por amor a si mesmo, por amor à sua mulher e por amor aos seus filhos, deverá engolir o seu orgulho, deverá se arrepender dessa autossuficiência e procurar o conselho pastoral. É um pecado gravíssimo para o homem casado abdicar da sua posição de sacerdote da família. É um pecado gravíssimo. Porque ao fazer isso, este homem está testemunhando falsamente acerca de Cristo à sua mulher e aos seus filhos. O homem foi apontado por Deus como sacerdote a favor da sua família para, dentre outras coisas, testificar para a sua família acerca do sacerdócio de Jesus a favor da igreja. Quando Paulo afirma que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, essa é uma das implicações. O homem, como sacerdote da família, foi estabelecido como tal para, dentre outras coisas, dar testemunho, através do seu comportamento como sacerdote da família, dar testemunho acerca do sacerdócio de Jesus a favor da igreja. Ou seja, quando o homem abdica dessa posição de sacerdote da família, o homem está mentindo acerca de Jesus para a sua família. Ele está dizendo, olha, eu não quero essa posição. Eu não quero ter que cuidar do bem espiritual de ti, minha mulher, e de vocês, meus filhos. Eu não quero. E o que vai acontecer é que aquela mulher e aqueles filhos vão começar a considerar o seguinte, que Jesus é como aquele homem. Jesus também não quer essa posição de ser sacerdote a favor da igreja. Ao abdicar da posição de sacerdote da sua família, esse homem está garantindo que a sua família acabará por rejeitar a Jesus, assim como ele mesmo, o homem, rejeita Jesus. Porque isso é outra coisa, né? O homem que abdica da posição de sacerdote da sua família está rejeitando a Jesus. Ele está rejeitando a Jesus e ensinando a sua família a fazer o mesmo. Ele está rejeitando a Jesus ao rejeitar a posição que Jesus lhe deu. Então, qual é a solução para o homem que, dizendo-se cristão, abdica da posição que Cristo lhe deu? De ser sacerdote a favor da sua família. Existem apenas duas soluções. A solução ideal e a solução que é extremamente precária e disfuncional. A solução ideal é que o homem arrependa-se de rejeitar a Jesus pela rejeição da posição que Cristo lhe deu, de ser sacerdote a favor da sua família. Essa é a solução ideal. Mas se o homem recusar-se e continuar recusando-se a ser o sacerdote da sua família, a solução extremamente precária e disfuncional é a mulher assumir este papel.
E essa solução é extremamente precária e disfuncional, exatamente porque a mulher está fazendo isso em desobediência à Escritura. Porque não foi a ela que Jesus apontou como sacerdotisa da família, foi ao marido. Mas quando o marido se recusa, em desobediência à palavra de Deus, a mulher vai ter que assumir o papel recusado pelo seu marido, o papel de ser sacerdote do lar. Por isso a solução é precária e disfuncional, porque é uma solução que vai contra a Escritura. Mas nesse sentido, é melhor ir contra a Escritura do que permitir que aquela família fique sem uma liderança espiritual. Neste caso, é melhor a mulher desobedecer a Escritura e exercer a autoridade de homem do que aquela família ficar sem direção espiritual alguma. Essa é a razão pela qual Deus vai cobrar pesadamente do homem que, dizendo-se discípulo de Jesus, abandona a sua mulher e os seus filhos, não no sentido de sai de casa abandonando os seus filhos, não, no sentido de que abandona ao não prover para a sua família a direção espiritual da parte de Deus. Deus vai cobrar pesadamente o homem que faz isso, porque, em primeiro lugar, ele está abandonando a sua família, e, em segundo lugar, ele está forçando a sua mulher a desobedecer à Escritura ao levar a sua mulher a assumir a posição de sacerdote na família. E talvez algum dos problemas, aqui eu falo aos homens, talvez algum dos problemas que você está enfrentando seja Deus te disciplinando exatamente porque você, por muito tempo, abdicou da posição de sacerdote da tua família. De repente, Deus tornou a tua vida um pesadelo exatamente por causa disso. Você abdicou na posição que Jesus te deu de sacerdote da tua família. E agora Jesus está te disciplinando. E agora Jesus, de repente, está até te humilhando. Pense nisso e se arrependa desse pecado. Mas se você, homem, recusar-se a se arrepender de abdicar da posição de sacerdote, se você recusar-se, neste caso, mesmo sendo impróprio, a tua mulher, sem o teu conhecimento e sem a tua presença, ela deverá procurar a ajuda do seu pastor, mesmo sendo impróprio. E ao procurar a ajuda do seu pastor, essa mulher, além de expor o problema que a leva a buscar o conselho, também deverá informar o seu pastor o seguinte: olha, eu estou aqui sozinha porque o meu marido é orgulhoso demais para consultar o Senhor. Ou porque o meu marido não teme a Deus o suficiente para assumir a posição de sacerdote na família. É necessário que a mulher diga isso ao pastor, para que o pastor saiba exatamente qual é a situação em que aquela família se encontra.
Por fim, mas não menos importante, a Escritura também apresenta a oração como instrumento pelo qual Deus resolve os teus problemas. Em pregações passadas, tanto em Salmos como também em Colossenses, nós tratamos de como deve ser a oração feita a Deus. E por essa razão eu recomendo 2 pregações pelo menos. Oração, vigilância e ação de graças, em Colossenses 4:2, e oração e responsabilidade em Colossenses 4:2 até o 6. A oração que agrada a Deus e que recebe de Deus aquilo que se pede é a oração feita com a fé e com a perseverança que jamais desiste de pedir aquilo que precisa, mesmo em face das maiores impossibilidades. Todas essas aplicações que nós fizemos no contexto do casamento se aplicam também àqueles que são solteiros. Para os propósitos dessa pregação, considere que todos os problemas que você está enfrentando é Deus te disciplinando. Todos os problemas que você está enfrentando são os instrumentos que Deus está usando para te disciplinar. Nesse caso, por que você está sendo disciplinado por Deus? Você está sendo disciplinado por não ter em Deus e na sua palavra a opção, na verdade, a primeira, última e única opção de solução para os seus problemas. O que significa que em uma ou mais circunstâncias ou instâncias, você procurou a solução para algum problema em outro além de Deus. E este outro só pode ser o diabo e o pecado. O que você pode fazer, então, agora que está sendo disciplinado por Deus, exatamente por não ter em Deus e na sua palavra a única opção de solução para os seus problemas? Faça exatamente isso. Tenha em Deus e na sua palavra a tua primeira, última e única opção de solução para todos os seus problemas. Ao fazer isso, o vínculo de intimidade que você tem com Deus vai aumentar. Conforme nós argumentamos no início, né? A mulher procura um homem para solucionar seus problemas, o homem a ajuda, surge um vínculo de intimidade entre os dois. E por isso mesmo é impróprio que uma mulher casada procure outro homem. Uma mulher casada deve procurar apenas o seu marido. O mesmo é verdade com relação a Deus. Você procurando em Deus e na sua palavra a solução para os seus problemas, o vínculo de intimidade que você tem com Deus vai aumentar. Mas ao recusar-se a fazer isso, o teu vínculo de intimidade não será com Deus. Será com aquele que te ofereceu a solução contrária à solução de Deus, que é o diabo e o pecado. Ou seja, à medida em que você se recusa a buscar em Deus a solução para os seus problemas, a tua intimidade com Deus diminuirá, ao passo que a tua intimidade com o diabo e com o pecado só vai aumentar. Até o ponto que você vai rejeitar a Jesus por completo. Aos poucos. Aos poucos será essa rejeição. Mas você chegará ao ponto de rejeitar a Jesus por completo. Jesus não gosta disso. Jesus afirma o seguinte: olha, se for para me rejeitar, não me rejeite aos poucos.
Né? Pense num relacionamento amoroso. Um casamento. Né? É injusto. Nós sabemos que não é da vontade de Deus que ocorra divórcio, né? Mas digamos que um casal esteja se divorciando. Ou melhor, o casal ainda não está se divorciando, a mulher botou na cabeça que quer se divorciar do seu marido. Só que em vez de dizer claramente que ela quer se divorciar, o que ela faz? Aos poucos, ela vai se afastando do seu marido. Aos poucos. Devagarzinho. Isso é injusto. Isso é errado. Se para você o relacionamento já acabou, então deixe claro que já acabou. Não faça a outra pessoa sofrer. Jesus considera a mesma coisa. Se for para me rejeitar, não me rejeite aos poucos, me rejeite de uma vez por todas. Né? Se for para aos poucos e diminuindo a intimidade que você tem comigo e aumentando a intimidade com o diabo e com o pecado, eu não quero isso. Me rejeita de uma vez, então. Não seja morno. Não tente obter o melhor dos dois mundos. Não tente em uma coisa eu quero Deus, em outras coisas eu não quero Deus. Em umas coisas eu quero Jesus, em outras coisas eu não quero Jesus. Não. Se você quer Jesus, então queira Jesus por completo. Se você não quer Jesus, não queira Jesus por completo. Rejeite a Jesus de uma vez, por todas. Se for para rejeitar a Cristo aos poucos, rejeite-o por completo agora. Porque conforme nós afirmamos a introdução dessa mensagem, Deus odeia essa indecisão. Deus odeia essa mornidão. Se você descrê e desconfia do amor de Deus, achando que Ele não se importa contigo e nem está interessado em te ajudar, vá até as últimas consequências. Descreia e desconfie também da maior manifestação do amor de Deus em Jesus, crucificado, morrendo pelos seus pecados. O mesmo com relação ao poder e à sabedoria de Deus. Se você não crê que Deus é sábio e poderoso o bastante para resolver os seus problemas, então rejeite a sabedoria e o poder de Deus no perdão dos seus pecados também. Vá até as últimas consequências. Mas se, mesmo tendo sido ferido por Deus, mesmo em meio ao pesadelo que a tua vida se tornou, você não consegue rejeitar o amor de Deus, o poder e a sabedoria de Deus em Jesus morrendo na cruz para o perdão dos teus pecados? Então vá até as últimas consequências. Tenha em Deus e na sua palavra a tua primeira, última e única opção de solução para todos os teus problemas. Considere todos os teus problemas como instrumentos que Deus está usando para te disciplinar. O que você deve fazer, então, agora que está sendo disciplinado por Deus? Tenha em Deus e na sua palavra a tua primeira, última e única opção de solução para todos os teus problemas. Apegue-se cada vez mais a Deus e jamais o deixe. Incomode a Deus em oração até que Ele venha em teu socorro. Despreze tudo aquilo que for desnecessário e discipline-se e passe a dedicar cada vez mais tempo na leitura e estudo da Escritura. Não se deixe enganar pela propaganda enganosa de Satanás de que vale mais a pena aproveitar os prazeres transitórios do pecado, vivendo sem direção e desordenadamente, como fazem os ímpios. Não, seja cada vez mais obediente à Escritura, sempre usando a Escritura como bússola que dá direção à tua vida. Desista de procurar desculpas cada vez mais esfarrapadas para faltar ao culto a Deus
e tenha na adoração e no culto públicos a Deus os teus compromissos semanais primordiais. É deste modo que você terá em Deus e na sua palavra a tua primeira, última e única opção de solução para todos os teus problemas. E é exatamente isso que você deve fazer quando estiver sendo disciplinado por Deus. Amém.